Olá, sejam todos bem-vindos e bem-vindas, eu sou o Davi e hoje estamos aqui para falar da Saga da Liga da Justiça, volume 5/21, né, da segunda temporada da Liga da Justiça. Essa edição aqui ela vai reunir os volumes 17 a 22 da Liga da Justiça da América de 2006 e algumas ediçõezinhas extras que não tá marcada aqui, mas aqui uma historinha pequenininha. E né, a Saga da Justiça, até que eu tava gostando bastante, mas a partir daqui ela já começa a apresentar um problema que eu vou falar mais tarde quando chegar a parte do vídeo. Mas o que acontece? Ela tem a história principal dela, que ela continua se desenrolando, né? Que tem super vilões sumindo, como já tá sendo falado há um tempo. Tem super vilões que estão desaparecendo, a gente não sabe por quê. E vai se enrolando essa história e tudo mais. Aí os vilões ficam preocupados a ponto de que vão até atrás da Liga da Justiça buscar proteção atrás da Liga da Justiça. Inclusive aqui já tem uma daquelas histórias extras que mostra... Foi a partir dessa história que eu entendi o que tinha acontecido, né? Foi a partir... Assim, eu pensei que tinha entendido, porque nos anos mais pra frente vai ser outra coisa. Eu acho que foi uma mudança de ideia em cima da hora, talvez até, porque aqui o que eu tinha entendido foi que ela meio que pegou os poderes do Amazo, né? De alguma forma o Amazo afetou ela, ou o colar, e aí fez com que ela, em vez de pegar poder de animal, pegasse os poderes dos seus colegas de equipe, parecido com o que o Amazo faz. Mas no volume mais pra frente a gente vai ver que não era bem assim. E aí, tipo, a gente vê que a Liga da Justiça vai enfrentar o Esquadrão Suicida, os vilões vão buscar apoio com eles, né? Eles enfrentam o Esquadrão Suicida. Inclusive, essa parte aqui é bem legal que a gente vê os vilões aqui. Aí a Liga da Justiça dando tipo um lugar para os vilões ficar, já que a Liga da Justiça é como se fosse um país independente, daqueles consulados que tem de outros países dentro de terras estrangeiras. E por isso que eles não. Que o Esquadrão Suicida não podia simplesmente chegar e agir, né, e pegar os vilões. E ele tem esse pequeno confronto, não é um confronto muito grande, mas é um confronto muito legal de ver. O Esquadrão Suicida aqui tentando lidar com a Liga da Justiça, e a Liga da Justiça reagindo muito bem à invasão do Esquadrão. Essa formação do Esquadrão também é diferente do que a gente está acostumado atualmente, né? Esses personagens aqui mais diferente, que eu gostei bastante. Achei interessante a dinâmica deles. E aqui começa uma minha reclamação contra essa saga, contra essa fase, que foi que a Liga da Justiça, a história, por mais que ela não fosse nada muito demais, né, não fosse nenhuma grande obra, sim, um grande clássico dos quadrinhos de todos os tempos, mas era uma história legal, que estava se envolvendo, você se divertia ali lendo. Só que começou a ter os problemas que começava a ter problemas dentro dessa HQ, da Liga da Justiça, mas ela era resolvida em outras, entendeu? Ela era resolvida em crossovers, em grandes sagas, e essa fase inteirinha da Liga da Justiça é marcada por isso. A Liga da Justiça tem uma coisa, mostra na história e depois é falado que vai ser resolvido em outra saga. Hum, é, resolvido em outra história, outras coisas, né? E essa é uma reclamação que eu tenho, porque, por exemplo, aqui, acho que essa história mesmo, se eu não me engano, o Liga da Justiça tá aqui, eles vêm para outro planeta descobrir para onde que a Amanda tava levando os super vilões, que tava levando os super vilões para outro planeta. É um planeta prisão, descobre a localização e vão ver. E aí, tipo, eles são pegos aqui. Não, essa história até que vai, essa história ela termina com eles voltando pra Terra e tudo bem. Mas a partir daqui eu comecei a perceber que talvez as histórias não fossem terminar exatamente aqui. Porque várias vezes, principalmente nos próximos capítulos, eu sinto que, nos próximos volumes, que vão... As histórias começam, né, aqui, tipo, ela vai ser resolvida só em outras histórias, em outros crossovers. E aí, você não sabe nem que os ouviu, você não sabe pra onde que foi os super vilões. Eles estão mandados para outro planeta, né? Mas a gente não sabe qual foi o planeta real que aconteceu de verdade. Então, pra onde que eles foram? Cadê o caçador de Marte que tava mandando mensagem pra eles que foi infiltrado e acabou sendo capturado? É um plano que o Batman fez em segredo com o caçador de Marte. E cadê o caçador de Marte? O caçador de Marte sumiu. E então não sabe, não conta as histórias. A segunda temporada terminou e a gente não vai ficar sem saber se você não for atrás de pesquisar. Então essa é a reclamação que eu tenho.
Porque, por mais que ela fosse uma fase legalzinha, tava me divertindo bastante lendo, é uma fase que tem esse problema, que ela é atravessada. É um problema que você tem até hoje. Que é você, se você pegar uma HQ mensal e se você começar a ler, você vai ficar perdido, porque do nada, o tempo todo, vai ficar entrando um monte de evento e coisas que afetam o personagem. E você tá numa HQ e na outra HQ ele já tá completamente em um contexto completamente diferente e todo ferrado, sei lá. Ou então, tá resolvendo um mistério e o mistério que tá sendo resolvido é postado em outra HQ totalmente diferente. E você fica sem saber o que aconteceu. Isso acontece muito nessa HQ aqui, da Liga da Justiça. Ah, a história do Flash, a história do Flash da Mulher Maravilha é bem legal, né? Que o Flash tinha voltado dos mortos, entre aspas, é que ele na ativa, né? Até tem um pouco de ciência explicando como que ele realmente apaga o fogo, que não é, a gente pensa que quando ele roda, vai tirando o ar, e é por isso que o fogo cria um vácuo, e é por isso que o fogo é apagado, que ele fala, né, que não é um vácuo, e que é uma corrente ascendente, e aí é o que faz apagar o fogo e tudo mais. E é basicamente uma história dele e da Mulher Maravilha, lutando contra a Rainha da Comédia. É uma história divertida, eu gostei, né? Parece uma história meio perdida aqui, até não faz nada a ver com o texto. Mas é legal a gente ver a Mulher Maravilha. Mas não, do Flash, né? Você tem que ser mais ativo na liga e tudo mais. É uma história legal. E aí temos outra história que de novo volta para aquele problema de ser histórias que. Essa aqui, se não me engano, é uma fase até. É, faz parte de uma saga escrita pelo Grant Morrison, se eu não me engano. Né? Temos aqui que começa a história aqui, a história não vai acabar aqui. Você vai ter que ir atrás dessa saga aí, ou pesquisar o que aconteceu, para ter o desfecho, porque não vai ser, esse desfecho todo não vai acontecer nas histórias da Liga. Inclusive vai começar a ficar muito confuso aqui pra frente, porque a Panini não deixa nenhum texto assim, por exemplo, no meio daqui, não tem, porque de uma hora pra outra a equipe tá totalmente diferente, a relação dos personagens estão ruim, o personagem saindo da equipe, tem coisa tudo ruim, e a Panini não deixa nenhum texto. Falando, ó, nessa época tá acontecendo isso, por causa disso. A gente não vai colocar aqui nessa coleção, porque não é da Liga, não cabe colocar aqui, mas é só um contexto. Pelo menos isso, mas nem isso a Panini faz. Então você fica totalmente perdido. Essa edição nem tanto. Eu estou me precipitando para os próximos volumes, mas essa edição aqui nem tanto, mas para os próximos volumes vai ficar bem mais claro isso. E aqui, a gente tem aqui ali eles mostrando aquela sala secreta, né? Mostrando a sala secreta que eles criaram, que fica tipo num vácuo para os três conversar. Aqui a gente vê um vilão, um ataque. Esse relacionamento. Outra coisa que eu não gostei é que o relacionamento deles dois tava bem legal. Inclusive eu tô lendo um ônibus da Sociedade da Justiça e vejo o desenvolvimento dela lá, e que mesmo naquela época, quando eu tava no começo de carreira, ela já não tava muito. Ela, na verdade, muito, digamos, apaixonada pelo Gavião Negro. Tipo assim, ela tinha uma relação meio estranha. Ela não queria se aproximar dele de forma romântica, não queria que ele se aproximasse dela, né? Porque ele não se ele não, ela não tava sentindo que ela Chayeram e tal. Então, ver que tem uma certa comunidade aqui até que é legal. E o relacionamento dela com o Roy é uma coisa que você não imagina, que é diferente, né? Assim, uma coisa que você espera, mas tá sendo muito legal. Tá sendo muito legal desenvolvido. Até o ciúminho entre eles, a relação deles, que eles começaram brigando com o outro, que eles não se gostavam, começaram a ter relacionamento, tem umas coisas de ciúme. Só que também a forma que acaba é muito whatever, acaba meio que do nada. É, eu não gostei do jeito que acabou, achei muito ruim, né? Mas enquanto estava rolando era bem legal, esse capítulo tudo aqui é bem divertido, eu diria, né? Tem esses dois aqui lutando contra esse vilão, aí aparece o Libra aqui e fica tipo aquela coisa, o que será que vai acontecer? É um mistério que, já devo dizer, não vai ser solucionado aqui, você quiser saber tem que ler. Não sei se foi o Jeff Jones ou se foi o Grant Morrison, mas um deles vai ser uma dessas sagas aí DC, se você quiser saber o que aconteceu, porque vai ficar só por isso mesmo, né? Aqui, ó, vários heróis, vários vilões sendo reunidos, ó, o Groot, acho que aqui é o Savage, o Luthor, o irmão do Aquaman. Aqui a gente vê aqui o John, que tem um mistério onde ele tá, o que ele tá fazendo, né? É um mistério com isso e não vai ser solucionado, vai ficar por isso mesmo. E tem essa história aqui legal, que eles estão usando ciência e magia para reconstruir
o corpo do Tornado Vermelho. Esse corpo novo, todo pretão, que é bem da hora. Uma coisa forte que eu diria dessa fase é que o desenvolvimento de personagens está sendo muito legal de ver. A gente vê os personagens conversando entre si, eles têm relacionamentos, não necessariamente amorosos, mas tipo, são amigos, são namorados, são colegas. Alguns eles gostam mais de um do que de outros, eles brigam, eles têm seus conflitos, eles têm relações. Tipo, a relação entre os personagens pra mim, nessa fase aqui, é uma coisa que eu gosto bastante, é bem divertido de ver. É tipo, o Roy e a. Acho que eu não gostei como acabou, mas o Roy e a moça Gavião é legal de ver. A ver a dinâmica da como líder, sendo foi bem legal de ver. A Vix sempre tendo bastante destaque, eu gostei também. Inclusive aqui mostrando o relacionamento dela com o Ticket Bronze, né? Que eles já tiveram um relacionamento no passado. Eles estão tentando aqui. Essa fase aqui, acho que todas as histórias, ou pelo menos a maioria delas, foram escritas pelo Dwayne McDuff e algumas foram escritas pelo Alan Burnett, né? E agora essa divisão, as pessoas fizeram um trabalho decente até para situações que eles estavam. Aqui ó, o relacionamento deles, depois sendo desenvolvido, né? E acaba com o corpo novo do. A gente acaba com a Vix sendo expulsa da liga pela Canário Negro, né? O Canário Negro se impondo ali como uma líder. E a gente vê também ali. Mas o que estava acontecendo com o corpo do. A coisa foi possuído pelo Amazo. O corpo novo que era pra ser do Tornado Vermelho acabou sendo possuído pelo Amazo. A gente tá vendo aqui eles usando magia e tecnologia para trazer um corpo novo para ele, que acabou sendo possuído pelo vírus do Amazo. Inclusive, bem da hora, a preta com o negócio vermelho. Mas, no geral, foi isso. Assim, não é de tudo mal. A relação entre os que eu falei é uma coisa divertida de ver. Tem cenas de ação interessante. Tem uns mistérios que, por mais que alguns não sejam desenvolvidos, o final, assim, deles na saga da Liga, são histórias interessantes que faz você pensar, que faz você ler. Eu me diverti bastante lendo. Os próximos volumes, o 6 e o 7, vão ter mais problemas que eu vou falar também. Mas no geral é uma fase bem divertida, que eu gostei de ler, mas até esse volume aqui pelo menos. E vou trazer falando do resto. E também já vou trazer falando depois da terceira temporada, que eles vão pular algumas edições, começar a terceira temporada um pouco antes dos Novos 52, né? E já vão estar com o selo novo, que não é novo, mas agora voltou, da DC, né? E vamos ver se talvez, eu vi o pessoal falando mal, mas vou ler para as minhas próprias conclusões para ver se essa terceira temporada é uma fase que o pessoal fala que é ruim, mas eu vou esperar para ler, para eu ver e ter minha opinião, ter certeza. Era isso, por enquanto, essa fase aqui tá divertida, tá legal, mas, né, como eu disse, os próximos volumes que eu já li não tá, né, grande coisa. E, né, como eu disse, um dos principais problemas é que essa fase é toda hora parada, é atravessada por arcos e sagas da DC como um todo, e que isso inclusive é um problema que acontece muito até hoje, né? Tá lendo um personagem e do nada começa envolve outras histórias nada a ver, você vai ficar perdido, ou então a coisa está sendo desenvolvida na mensal do personagem, desenvolvida em outra história, em outra saga, em outra coisa, e só fica e fica um resultado bem insatisfatório. No geral é isso, espero que tenham gostado. Se inscrevam aí, deixem um like se quiser. E é isso, essa foi o meu review da Saga da Justiça, segunda temporada, volume 5.